Por incontáveis gerações, o corpo humano foi observado como uma engrenagem precisa, uma máquina obediente a leis visíveis. Sua carne foi dissecada, seu pulso medido, seus órgãos pesados. Mas quase ninguém ousou olhar além do óbvio. Quase ninguém se perguntou se, em vez de uma máquina, o corpo era um templo, ou uma estrela vestida de pele. Até Hilarion aparecer. Ele não era médico, nem profeta, nem cientista. Era um homem cujos olhos eram iluminados por um fogo que não vinha do mundo. Onde outros viam ossos e sangue, ele contemplava caminhos de energia, danças de luz e uma sinfonia vibratória que ressoava com o coração do universo. Ele dizia que o corpo não era simplesmente uma estrutura biológica, mas um espelho da consciência, e que tudo o que envelhece por fora havia primeiro murchado por dentro. Hilarion foi chamado de lunático blasfemador e, segundo alguns, de eternalista. Mas não porque sua pele não enrugasse, nem porque seu andar não abrandasse com o inverno. Chamavam-no de eterno porque ele afirmava, sem hesitação, que a morte nada mais era do que um acordo ao qual tínhamos sido condicionados. Uma crença coletiva que poderia ser reescrita como um poema, se alguém tivesse a coragem de pegar na pena da própria alma. O último registro de sua existência não está em nenhuma tumba. Está em um manuscrito selado, com cera e silêncio, escondido dentro dos limites do monastério da Aurora Silenciosa. Certa noite, segundo os poucos que ousaram falar, um clarão de luz dourada apagou todas as tochas do terreno. E quando a luz se apagou, ele também se apagou. Ninguém jamais viu Hilarion novamente. Apenas seu legado permaneceu. Um livro sem título, um mapa sem coordenadas, um sussurro manuscrito que busca não o corpo, mas a centelha que o sustenta. Este não é um livro para quem busca soluções rápidas ou fórmulas mágicas. É uma chave que só funciona de dentro para fora. Um mapeamento da alma que te guia para reprogramar o tempo a partir do seu subconsciente. Porque Hilarion não te ensinou a parar de envelhecer com cremes ou dietas, mas sim a lembrar que a consciência dita o ritmo da vida. Aqui você encontrará as chaves para despertar sua biologia adormecida, aquela que ainda se lembra de como se curar simplesmente lembrando da perfeição. Você aprenderá a ativar os códigos esquecidos da regeneração, não de fora, mas da raiz. Você descobrirá alimentos que não envelhecem, não porque sejam milagrosos, mas porque vibram em harmonia com a eternidade que habita dentro de você. Mas, acima de tudo, você estará diante de um espelho. E esse será o seu maior desafio, porque este livro não reflete o seu corpo, mas o que você acredita sobre ele. Ele não fala sobre quem você é, mas sobre o que você disse a si mesmo que é. E quando essa história mudar, a imagem que o vidro reflete para você também mudará. Agora que estas palavras foram lidas, algo em você já cruzou um limiar invisível. Você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais dizer que definhar é um destino inevitável. Porque o renascimento começou. E este não é um livro qualquer. É o segredo oculto de Hilarion. Um segredo transmitido não pela voz, mas pelo silêncio que se abre após a compreensão. Uma porta foi aberta. E a chave sempre esteve dentro de você. 1. Nem todo mundo chega até aqui. Se você chegou, é porque está pronto para mais. Você pode encontrar mais conteúdo metafísico no primeiro link da descrição. Capítulo 1. Quando a luz se apaga, a alma sussurra. Não é a passagem do tempo que extingue a flor, mas o esquecimento da primavera. Durante anos, cientistas de jaleco branco buscaram respostas nos tecidos, nas células, nos relógios moleculares. Nomearam corretamente a deterioração, mas se esqueceram de algo essencial. Nem tudo que morre se desgastou. Às vezes, apenas foi silenciado. O corpo não murcha de acordo com calendários. Ele desaparece lentamente quando a pessoa que o habita para de falar com ele com amor.
Lembro-me de quando eu era criança, minha avó me dizia, com uma voz carregada de nostalgia: seu corpo sabe coisas que sua mente ainda não aprendeu. Naquela época, eu imaginava que ela se referia a cicatrizes, dores fantasmas ou feridas antigas que não haviam cicatrizado direito. Mas com o tempo, entendi que suas palavras continham um mistério muito maior. O corpo não esquece a verdade. Ele apenas espera por ela. Meu nome é Elarion. Não nasci iluminado, nem sábio, nem eterno. Era frágil, doente e sentia o inverno nos ossos antes de chegar à velhice. Vivi como alguém que repete uma canção sem conhecer a letra, até que um dia entendi o que ninguém havia me ensinado. Envelhecer não é uma condenação, é uma língua estrangeira mal aprendida. Por muito tempo, acreditei que o desgaste era inevitável, que a pele se desprende como uma fruta derrotada pela gravidade, que a alma adormece com o passar do tempo. Mas então, algo aconteceu. Foi num mosteiro escondido entre montanhas silenciosas, onde o tempo parecia passar e os relógios silenciavam por respeito. Lá, conheci um monge cujo rosto era marcado pela história, mas cujos olhos guardavam intacto o riso de uma criança. Aquele homem vivera mais de um século, mas sua presença era tão leve quanto uma brisa ao amanhecer. Certa tarde, perguntei-lhe com a sinceridade de quem não teme mais a resposta: mestre, como consegue se manter tão jovem? Ele sorriu e, como quem compartilha um segredo com o do universo, respondeu: nunca aceitei a ideia de envelhecer. Naquela noite, não consegui dormir. Algo dentro de mim se rompeu, ou talvez finalmente se abriu. Pela primeira vez, parei de ouvir as vozes do mundo e me voltei para dentro, para aquele lugar onde a alma ainda canta. Compreendi então que a velhice não é uma consequência, mas uma programação. Está nas músicas que celebram a juventude como um bem perdido, nas velas que apagamos sem perceber que cada uma delas também apaga uma crença, nas propagandas que nos vendem cremes como se nossa pele fosse inimiga do tempo, nos diagnósticos que não apenas nomeiam uma condição, mas selam nosso destino. Desde pequenos, somos ensinados que envelhecer significa perda, mas ninguém nos ensina que também podemos desaprender o que aprendemos. Os novos exploradores da ciência, mesmo que ainda não o digam em voz alta, estão começando a intuir o que os antigos sabiam em silêncio. Cada pensamento é uma faísca química, e cada emoção, uma vibração que molda a matéria. Lipton disse com clareza cristalina: as células não respondem aos genes como se fossem o destino, mas aos sinais que lhes damos. E esses sinais, caro leitor, vêm da sua consciência. Você é a origem. Você já se perguntou por que duas pessoas da mesma idade podem parecer ter décadas de diferença? Ou por que alguém rejuvenesce quando se apaixona, viaja ou libera uma tristeza presa no peito como uma pedra no rio? Não é um milagre. É consciência. É energia em movimento. Seu corpo se transforma de acordo com a história que você conta. Mas há algo ainda mais profundo. O que realmente envelhece não é a nossa pele. É a imagem que temos de nós mesmos. Se você diz a si mesmo, dia após dia, que é tarde demais, que sua oportunidade passou, que seu tempo expirou, então seu corpo escuta. E suas células, guardiãs leais, executam essa instrução como uma partitura gravada nelas. No entanto, se você ousar falar com seu corpo com uma melodia diferente, notará algo começando a despertar. Não acontecerá como um feitiço. Não acontecerá imediatamente, mas será real, como alguém acendendo uma lâmpada em uma cabana esquecida. Quando comecei a dizer às minhas células: estou apenas começando, ainda há um caminho. Eu não sou este corpo, sou a luz que o habita. Algo em mim mudou. Senti minha respiração se aprofundar, a dor se dissipar momentaneamente, e minha pele, antes opaca, recuperou um brilho tênue, como se me lembrasse de que um dia fora o sol. E então entendi a verdade que desejo compartilhar com vocês. Seu corpo não quer envelhecer.
Ele só está esperando por outro comando. Hoje, os cientistas chamam isso de epigenética, mas os sábios da antiguidade a chamavam de memória da luz. Porque cada célula, acreditavam eles, carrega não apenas a história biológica, mas também a vibração dos seus pensamentos mais persistentes. Isto não é poesia, é frequência. Joe Dispenza demonstrou isso em seus estudos. Pessoas que meditam profundamente podem ativar genes de regeneração, cura, não por meio de medicina externa, mas pela memória ancestral, pela consciência. Não precisa acreditar em mim. Basta olhar para os testemunhos daqueles que, contra todas as probabilidades, recuperaram a saúde. Eles chamam isso de milagre, mas para nós, trata-se de lembrar quem éramos antes do medo. E agora, alma que lê estas palavras, eu falo diretamente com você. Não importa a idade que seu documento de identidade indica. Não importa o diagnóstico que você recebeu. Enquanto seu coração bate, há células escutando. E o que você pensa, diz e sente será o alimento delas. Se você disser a si mesmo, estou cansado, eles se desligarão. Se você disser a si mesmo, estou acordando, eles se ligarão. É por isso que hoje quero convidá-lo para um ato sagrado. Não é um ritual, é um retorno. Coloque as mãos sobre o coração. Respire como se estivesse prestes a abraçar o universo. E sussurre. Obrigado por me esperar. Já voltei. Faça isso todos os dias. Converse com seu corpo como se fosse um amigo que está esperando por você na estação da alma. E você verá. Você verá que se o corpo se lembrar, ele não envelhece. Porque tudo o que eu precisava era que você voltasse para casa. Capítulo 2. A vibração que sussurra as células. Por muito tempo, acreditei que meus pensamentos eram como folhas flutuando ao vento da minha mente. Leves, fugazes, sem impacto real na terra do meu corpo. Eu dizia a mim mesma que pensar não era prejudicial, que as emoções eram tempestades internas que não conseguiam tocar a pele. Mas um dia, essa certeza se estilhaçou. Não foi um sábio que me corrigiu, nem um livro sagrado. Foi a doença. Minha pele ficou pálida como um pergaminho esquecido. Meus órgãos começaram a dar sinais de rendição, como soldados exaustos em um campo de batalha invisível. Os médicos chamavam isso de envelhecimento, uma consequência natural do tempo. Mas eu me sentia diferente. Não era meu corpo se desligando. Eram meus pensamentos que o silenciavam lentamente. Compreendi então o que ninguém me havia dito. Cada pensamento é uma semente, e o corpo, um jardim sagrado. Passei anos semeando frases aparentemente inofensivas. Não sou o suficiente. É tarde demais. Não tenho tempo. Pequenas adagas envoltas em palavras. Não faziam barulho, mas machucavam. Eram facas lentas que, gota a gota, programavam minhas células para murchar. Foi lá que Elarion, o nome que adotei, quando me lembrei de quem eu sou além do esquecimento, começou a ouvir não com meus ouvidos, mas com minha alma. O corpo não distingue entre o que você vivencia e o que você imagina com emoção. A biologia, tão precisa e tão mística, responde não apenas aos genes, mas também às vibrações. A química do pensamento sustentado pode transformar mais profundamente do que qualquer remédio, porque não é apenas o que acontece com você que molda seu interior, mas o que você repete enquanto se lembra disso. Os antigos sábios falavam da respiração sutil que percorre o corpo. Hoje, a ciência lhe dá outro nome: neuropeptídeos, moléculas mensageiras que viajam pelo corpo, transmitindo a voz do que você sente. Se você vive com medo, o corpo interpreta isso como um estado de alerta perpétuo. Se você escolhe a calma, as células interpretam isso como cura. Se você se entrega ao amor, até o sistema imunológico se ergue como um templo iluminado. Mas aqui está o mistério mais profundo. Você não precisa vivenciar uma tragédia para ficar doente. Basta revivê-la mentalmente, repetidamente. O corpo não sabe se você está sendo perseguido por um leão
ou simplesmente se lembrando daquela discussão que você nunca encerrou. Para ele, cada pensamento com emoção é um comando. E o que você diz às suas células todos os dias? Muitas pessoas, talvez você, passam a vida no piloto automático, repetindo frases para si mesmas como se fossem profecias inevitáveis. Tenho memória ruim. Não sou mais o que era. Estou exausto. E o corpo obedece. Não por fraqueza, mas por fidelidade. As células são como guardiãs leais que executam cada palavra como se fosse um decreto sagrado. O Dr. Emoto, em sua pesquisa sobre a água, revelou com clareza poética: a água se transforma de acordo com as palavras que recebe. Ela se distorce se você a insulta. Ela brilha se você a abençoa. E o que é o corpo senão um oceano em movimento, composto principalmente do mesmo líquido que responde ao amor? Seu DNA não é uma frase, é uma sinfonia. E você é o músico que a executa. Esteja você consciente disso ou não. Por gerações, fomos ensinados que nascemos com um código fixo, que nossos genes ditam o curso de nossas vidas como uma partitura fechada. Mas a epigenética abriu novas portas, e cientistas como Bruce Lipton demonstraram que o ambiente pode reescrever a melodia dos nossos genes. E o ambiente mais poderoso não está lá fora, está aqui dentro. É o seu mundo emocional, sua linguagem interior, sua percepção de si mesmo. Quando mudei minha maneira de pensar, não o fiz como alguém lutando contra um inimigo. Fiz como alguém plantando uma nova flor no meio do deserto. Não arranquei velhos pensamentos à força. Simplesmente comecei a plantar novos. Todas as manhãs, antes mesmo de abrir os olhos, eu repetia silenciosamente para mim mesma: meu corpo é um templo vivo. Minhas células são leves em movimento. Hoje, escolho me regenerar. Nada aconteceu na primeira semana, mas na terceira, meu pulso estava mais calmo. Na quarta, dormi com a inocência de uma criança. E com o passar dos meses, senti como se algo dentro de mim estivesse voltando no tempo. Não foi um milagre, foi consistência. Quando o que você pensa, sente e diz se alinha, seu corpo responde, como se dissesse: obrigado por voltar. Não estou aqui para te convencer. Estou aqui para te lembrar de algo que, no fundo, você já sabia. Por quê? Quando criança, você viveu isso. Cada vez que você se apaixonava pelo mundo, sua pele brilhava. E cada vez que alguém te quebrava por dentro, algo em seu corpo também se quebrava. Porque pensamento é energia, emoção é seu amplificador. E seu corpo é um altar que vibra ao ritmo do que você lhe oferece. Hoje, quero convidá-lo para algo simples e profundo. Escolha uma frase, não uma que venha da mente, mas da alma. Uma afirmação que o traga de volta ao centro. E repita-a todos os dias, como alguém regando uma flor que ainda não floresceu, como alguém chamando de longe para uma parte esquecida de si mesmo. Porque se você a nutrir, essa flor abrirá suas pétalas. E onde há vida, não pode haver velhice. No próximo capítulo, mostrarei um mapa invisível ao redor da sua pele. Uma teia de energia que não apenas revela quem você é, mas também guarda, como uma promessa suspensa, a juventude que ainda vive dentro de você. Porque o seu campo energético também está ouvindo você. Capítulo 3. O mapa invisível da alma. Você não é apenas um corpo caminhando pela Terra. Você é uma centelha de luz, uma sinfonia vibrando através da matéria. Aos olhos do mundo, você é carne, mas aos olhos da alma, você é energia dançando em forma humana. Embora nossos sentidos ainda não o percebam claramente, existe um campo sutil que nos cerca. Não é fantasia, não é metáfora, é real. Esse campo, tão antigo quanto o tempo, revela segredos que nenhuma análise clínica consegue decifrar. Chamavam-no de aura, chamavam-no de manto elétrico, desenhavam-no em afrescos antigos
como halos sagrados, muito antes que a ciência pudesse sequer imaginar que o invisível também pudesse ser medido. Hoje sei que este campo não é simbólico. É um reflexo vivo do seu estado interior, da sua saúde, da sua consciência. E sim, também do processo chamado envelhecimento. Porque o que surge na matéria ocorreu primeiro na energia. Tudo o que se manifesta no seu corpo é o eco de uma vibração que nasceu muito antes, no silêncio da alma. Eu, Hilarion, sabia disso não por uma teoria, mas por uma experiência inesperada. Um velho sábio, morador das montanhas de pedra e vento, pediu-me um dia para me sentar em frente a um lago. Não dê ouvidos à água, disse-me ele. Ouça o que vibra atrás dela. Permaneci em silêncio. Fechei os olhos. E naquele momento de rendição, senti algo indescritível. Uma corrente suave em volta da minha pele, como se meu corpo respirasse sem usar os pulmões. Era como um murmúrio sem voz, um vento que não soprava, mas acariciava. O sábio sorriu. O que você percebe é o seu corpo energético. Se esse rio flui, o corpo se renova. Se ele está bloqueado, a matéria murcha. Eu não entendia isso na época. Mas depois, ao ver pessoas aparentemente saudáveis, mas sem vitalidade, e outras doentes, sem motivo aparente, lembrei-me dessas palavras. Havia aqueles que brilhavam intensamente sem explicação médica. Havia aqueles que desapareciam sem diagnóstico. Entendi então que o corpo envelhece quando o campo se torna sujo, desequilibrado ou quebrado. Nós somos eletricidade viva. A ciência está começando a confirmar isso. Cada coração bate com um impulso elétrico mais poderoso que o cérebro. Cada emoção que sentimos, amor, medo, alegria ou tristeza, altera o campo ao nosso redor. E esse campo, por sua vez, transforma nosso corpo de dentro para fora. Caroline Myss chamou isso de anatomia energética. E suas palavras ressoaram em mim como sinos antigos. Cada órgão tem sua própria vibração. Cada emoção não expressa se torna uma cristalização invisível. E essas cristalizações são o que, com o tempo, se transformam em sintomas. Eu vivenciei isso em primeira mão. Durante anos, uma profunda tristeza habitou meu peito, silenciosa. Não encontrei palavras para expressá-la, nem ouvidos que pudessem suportá-la. E um dia, sem motivo aparente, uma pressão surgiu em meu coração. Nenhum médico conseguiu encontrar a causa. Nenhum remédio conseguiu aliviá-la. Mas quando comecei a trabalhar com minha energia, quando deixei meu campo se purificar como um rio depois da chuva, a dor desapareceu, sem remédios. Como saber se o seu campo está alinhado? Você não precisa ver auras. Basta sentir. Você acorda se sentindo leve ou pesado? Você respira com clareza ou com a mente embaçada? Seu corpo responde como um rio ou se arrasta como uma pedra? Um campo limpo não significa um corpo jovem, mas sim um corpo livre de interferências. Assim, ele se move melhor, dorme melhor e se regenera mais rápido. Não porque o tempo está invertido, mas porque a energia está circulando. Muitos já ouviram falar de centros de energia, que alguns chamam de chakras. Eles são ridicularizados como se fossem invenções de tempos passados. Mas cada um desses centros é um portal que conecta seu corpo à sua alma. O primeiro conecta você à terra, às suas raízes, à sua sobrevivência. A segunda é a fonte do prazer, da alegria, do movimento. O terceiro contém sua identidade, seu fogo interior, seu poder pessoal. A sala vibra com amor, compaixão, regeneração. A quinta é a voz da verdade, o canal do não dito. A sexta é a visão interna, a intuição que vê o que os olhos não veem. A sétima é a conexão espiritual, a rendição ao infinito. Quando um deles fica preso, o corpo o revela. Vi costas curvadas pela perda de raízes, vozes embargadas pelo medo de ser autêntico, mãos que tremem não pela idade,
mas pela negação do amor que anseiam dar. A energia não mente, ela só espera ser ouvida. Recalibrar o campo é permitir que o corpo se lembre de seu design original. E como fazer isso? Não são necessários rituais complexos. Comece com silêncio. Respire suavemente. Visualize uma luz envolvendo você. Essa luz não vem de fora. Ela vem de você, da sua consciência, da sua intenção. Faça isso todas as manhãs, mesmo que seja por apenas 5 minutos. Uma mão no peito, outra no abdômen. E ouça. Seu corpo sabe. Ele só precisa ser desprogramado do ruído e sintonizado com a verdade. Todo o rejuvenescimento começa ali, no invisível. Antes que uma ruga toque seu rosto, havia uma crença alojada em sua alma. Antes que a dor surgisse, havia uma emoção retida como um rio sem canal. Antes que a doença atinja sua carne, havia um desequilíbrio em sua vibração. Você não está quebrado. Você está apenas desalinhado. E seu campo pode voltar ao seu ritmo, se você retornar ao seu centro. No próximo capítulo, vamos ainda mais fundo. Vou te ensinar a falar diretamente com suas células, não com palavras, mas com vibração. Porque existe uma linguagem esquecida que pode despertar a juventude adormecida e, em sua ressonância, parar o tempo. Capítulo 4. A música que desperta as células. A verdadeira idade não está escrita num calendário nem nas dobras de um documento. Está codificada na vibração que emitemos todos os dias, naquele campo invisível que fala sem palavras. Durante muito tempo, acreditei que o corpo tinha um prazo imposto pela biologia, como se cada célula obedecesse ao mandato irreversível do tempo. Achava que, para além dos cuidados e da disciplina, o envelhecimento era um destino inevitável. Mas tudo mudou no dia em que presenciei o que muitos chamariam de impossível. Uma mulher, com mais de 7 décadas de vida, conseguiu reverter um diagnóstico sombrio e renascer em poucos meses. Ela não o fez com remédios ou bisturi. Ela o conseguiu através de algo tão antigo quanto esquecido, a vibração. Ela não falava de juventude. Ela a irradiava. Ela não proferia palavras de cura. Ela era simplesmente uma presença que o corpo ouvia atentamente. E então aconteceu. Seu corpo, como se tivesse recebido uma nova instrução, obedeceu. Naquele dia, entendi que não se trata de combater o envelhecimento, mas de ensinar o corpo a vibrar em uma frequência diferente. As células não têm apenas memória, elas também têm audição. E o que elas ouvem diariamente se torna seu guia. Hoje, a ciência chama isso de epigenética. A capacidade do ambiente de modificar a expressão genética sem alterar o próprio código do DNA. Esse ambiente não é apenas o ar que você respira ou a comida que come, mas também o som, a intenção e a emoção que habitam seus pensamentos. Confirmei isso com meus próprios olhos nas montanhas, onde um antigo curandeiro colocava as mãos sobre o peito dos doentes e murmurava uma melodia tão sutil que mal podia ser percebida. Não era uma canção, mas uma vibração precisa, uma nota finamente afinada que viajava direto para a alma. Corpos, como instrumentos esquecidos, começaram a ressoar com ela. Perguntei como ele fazia isso. Ele respondeu: células são como harpas. Se você tocar a nota certa, elas se afinam sozinhas. O corpo não é reprogramado pela força, mas por sinais. Mais tarde, descobri que Bruce Lipton havia chegado a uma conclusão semelhante. As células respondem a estímulos ambientais muito mais do que aos seus próprios genes. E de todos esses estímulos, o mais poderoso é a vibração interna que você sustenta em seu campo emocional. Uma emoção sustentada por alguns minutos altera a química. Se for repetida por dias, modifica o estado celular. Se persistir por anos, torna-se biologia. Então, pergunte-se honestamente: que mensagem você está enviando às suas células com as emoções que escolhe a cada dia?
Você está falando com elas com medo ou com confiança? Você está dizendo a elas que estão envelhecendo ou que estão voltando à vida? Reprogramação não é sobre impor, é sobre lembrar. Eu não forcei minhas células a rejuvenescerem. Simplesmente parei de dizer a elas que estavam morrendo. Todas as manhãs, em vez de procurar sinais de deterioração, em frente ao espelho, eu me observava silenciosamente e dizia obrigada. Obrigada por me apoiar. Obrigada por não desistir. Obrigada por me ouvir. Então notei algo diferente. Não foi uma mudança externa, foi um despertar interno. Uma nova luz nos meus olhos, uma leveza nos meus passos. Uma sensação de que algo profundo estava voltando ao alinhamento. E entendi que não era o corpo que estava mudando, mas sua vibração. O corpo é um instrumento à espera de ser afinado, e a vibração é sua língua nativa. Falar com seu corpo em sua própria língua não requer palavras. Requer frequência. E essa frequência é construída com 3 elementos essenciais: uma intenção clara, emoção autêntica e repetição rítmica. Intenção é saber o que você deseja ativar. Vitalidade, clareza, juventude, regeneração. Emoção é sentir esse desejo como se ele já estivesse acontecendo. E repetição é treinar seu campo energético como alguém afinando um violino, suavemente, mas consistentemente. Uma prática simples que transformou minha vida foi esta. Fecho os olhos, coloco as mãos sobre o coração, respiro calmamente e, ao expirar, repito silenciosamente. Minhas células vibram com a juventude. Cada batida do meu coração me renova. Faço isso por alguns minutos no início do dia. Não para controlar nada, mas para semear algo. Porque quando você para de exigir do seu corpo e começa a ouvi-lo, ele começa a responder. O som também pode curar. Isso foi demonstrado por Fabian Maman, que descobriu que certas frequências musicais alteram a estrutura celular. Não como uma superstição, mas como uma forma de física sutil. Eu mesmo trabalhei com tigelas tibetanas, com mantras e até com a minha própria voz. E vi como um corpo exausto respondia melhor a um tom carinhoso do que a 10 suplementos. O corpo não é alimentado apenas por comida. Ele também é alimentado por vibração, por harmonia, por beleza. Se o ambiente em que você vive é harmonioso, o corpo se lembra de sua concepção original. Se o seu campo energético estiver alinhado com a sua verdade interior, cada célula responde como uma flor se reabrindo ao sol. Você não precisa de gurus ou técnicas secretas. Você já está emitindo uma nota cada vez que respira com gratidão, cada vez que sorri com presença, cada vez que diz sinceramente a si mesmo: estou voltando para casa. E quando essa vibração se torna sua linguagem cotidiana, a célula é atualizada, o corpo é reorganizado e a idade deixa de ter significado. No próximo capítulo, você descobrirá uma das ferramentas mais poderosas para ativar essa vibração interior: o som. Você aprenderá como certas frequências podem não apenas acalmar, mas também regenerar, harmonizar e despertar aquela juventude adormecida que nunca o abandonou de verdade. Capítulo 5. A canção secreta da alma. Hilarion aprendeu desde pequeno que o corpo humano era como um templo, mas levou anos para entender que, além das paredes de carne e osso, havia um órgão invisível adormecido, aguardando um chamado. Não era o coração, nem o cérebro, nem um músculo ou uma glândula. Era o som. Sim, som. Não como o concebemos em partituras, mas como uma vibração primordial, uma linguagem anterior às palavras. Um eco que desperta células como uma canção esquecida, que, ao ser tocada novamente, nos lembra de quem éramos antes do medo, antes das feridas. Tudo começou numa noite fria, quando o silêncio pairava sobre os corredores de pedra do antigo santuário onde Hilarion se refugiara.
Ao longe, alguém fazia uma tigela antiga cantar. Ele não viu quem a tocava. Apenas sentiu. O som cortou o ar como uma flecha de luz, e quando perfurou seu peito, algo dentro dele se rompeu. Ou talvez se abriu. Era como se aquela nota tivesse nascido com ele e estivesse apenas esperando para retornar. A partir de então, ele parou de buscar cura externamente e começou a ouvir os sussurros da vibração. Ele entendeu que cada órgão tem uma nota secreta e que a harmonia não é apenas uma emoção, mas um design invisível que sustenta a vida. Música, ele descobriu, não é apenas arte, é alquimia. É geometria da respiração. É a arquitetura da alma. Um sábio errante que conheceu nos vales do sul lhe ensinou algo que jamais esqueceria. Não há doença que não responda à sua frequência exata. A vibração é o fio que remenda o que está rasgado. Você só precisa encontrar a nota certa. Foi então que ele compreendeu o que as culturas antigas já sabiam. Os cânticos sagrados dos templos, os mantras do Himalaia, as orações indígenas que espiralavam sob a lua. Todos compartilhavam um propósito comum: despertar a melodia adormecida no corpo. Não como superstição, mas como ciência esquecida. Algumas vibrações foram reconhecidas pelos novos alquimistas da física. A frequência do amor e da regeneração, dizem eles, vibra a 528 ciclos por segundo. Aquela que acalma e restaura o equilíbrio do coração vibra a 432. Aquela que liberta a culpa e desata as correntes emocionais ressoa a 396. Mas, além dos números, ele compreendeu uma verdade mais profunda. Você não precisa de instrumentos para fazer sua alma vibrar. Sua voz, quando sincera, pode perfurar a névoa. Seus pensamentos, quando puros, são notas que o corpo ouve, mesmo quando você não ouve. Elarion lembrou-se de um cego que cantava para curar. Sua voz não era bonita nem afinada, mas vibrava com verdade. Cada sílaba continha uma intenção, uma semente de harmonia. E aqueles que ouviam eram transformados não pela melodia, mas porque aquela vibração despertava a sua própria. Não era uma transmissão, mas um espelho. E então ele entendeu o essencial. O corpo não está quebrado, apenas desafinado. A alma, como um instrumento antigo, só pede para ser tocada suavemente. A célula não envelhece porque esquece. Envelhece porque se desconecta de sua nota original. Mas quando a ouve novamente, ela se reorganiza. A pele responde, o sangue dança, o peito se expande. E não por mágica, mas por vibração. Todos os dias, ao acordar, Elarion fechava os olhos e colocava a mão no peito. Inspirava profundamente e, ao expirar, emitia um som simples. Uma vogal que fluía do coração, não da garganta. Ele não buscava a beleza, apenas a verdade. E depois de alguns minutos, sentiu algo dentro de si se libertar. Era como se a vida que estivera presa nas rachaduras de sua história finalmente encontrasse uma saída. Com o tempo, ele descobriu mantras, palavras antigas que não eram frases, mas códigos. A que mais o tocou foi Soham, que na linguagem dos sábios significa "eu sou isso". Ele a repetiu não como uma prece, mas como uma lembrança. E, ao fazê-lo, algo se organizou em seu campo invisível, como se um arquiteto secreto estivesse reconstruindo as pontes quebradas entre seu corpo e seu espírito. E ele entendeu que não é a fé que cura, é a vibração que atinge o lugar exato. Eu vi, disse Elarion, corpos esquecidos pela medicina brilharem novamente, não por milagres, mas porque a vibração é a matriz de toda forma. Se você muda a vibração, a forma muda. A pele se renova, a respiração se suaviza, a alma se torna mais leve. É por isso que o rejuvenescimento não começa com um creme ou um bisturi. Começa com um som, uma música. Um suspiro consciente que desperta a frequência adormecida nas suas células. E você não precisa de nada mais do que isso. Sua voz.
sua intenção, sua presença. Porque você já é a nota que procura. Você não precisa encontrar um guru ou uma sinfonia perfeita. Você só precisa se lembrar de que cada vez que você respira com gratidão, cada vez que você sorrir com presença, você está voltando para casa. No próximo capítulo, você descobrirá como sua respiração, aquele ato simples, porém esquecido, pode se tornar o ouro mais puro da sua alquimia interior. Porque o ar não apenas sustenta sua vida, como também pode devolvê-la a você. Capítulo 6. A respiração que reescreve o tempo. Você não envelhece quando os anos passam. Você envelhece quando esquece como respirar. Por muito tempo, Hilarion respirou como a maioria das pessoas. Por hábito. Ele o fazia superficialmente, automaticamente, como se o ar fosse apenas uma transição entre a vida e a morte. Ele nunca parava para senti-lo. Não suspeitava que ali, em cada inspiração despercebida, residia o ritmo secreto do universo. Tudo mudou quando ele conheceu uma mulher cujo corpo parecia resistir às leis do tempo. Ela tinha mais de 9 décadas de idade, segundo o calendário, mas sua pele ainda dançava com a luz, seus olhos brilhavam com o poder de uma primavera eterna e sua voz tinha o frescor de alguém recém-nascido. Quando ele lhe perguntou o segredo, ela não mencionou ervas milagrosas ou linhagens abençoadas. Simplesmente lhe disse: aprendi a respirar como se cada inspiração me trouxesse de volta à vida e cada expiração liberasse o que eu não sou mais. Essa simples frase acendeu uma chama em Hilarion. Ele entendeu que o ar não era apenas oxigênio, era consciência em movimento, energia inteligente, o elo sagrado entre o corpo e o invisível. E quem respira com a alma não apenas oxigena o sangue, ele altera a história que seu corpo está escrevendo. Respirar é o primeiro ato da criação. Quando um ser humano nasce, não diz uma palavra, ele expira. E quando parte, não se despede. Simplesmente para de inspirar. Tudo o que acontece entre o primeiro e o último suspiro depende de como ele respira. O medo aperta o peito, a tristeza o entorpece, mas o amor o expande. E a consciência o transforma. A maioria das pessoas sobrevive respirando sem perceber, mas aqueles que respiram com intenção despertam um milagre antigo. Não um que ocorre fora, mas dentro. O milagre de retornar a si mesmo. A ciência, cada vez mais próxima do mistério, começou a confirmar o que os sábios do deserto e dos picos já sabiam. Um homem apelidado de Guardião do Gelo, Wim Hof, demonstrou em laboratório que conseguia alterar seu sistema imunológico apenas respirando. Não se tratava de um prodígio reservado a poucos. Era uma técnica, uma porta aberta a todos. Estudos modernos confirmam que a respiração profunda e rítmica reduz a inflamação, harmoniza os hormônios do estresse e ativa genes ligados à longevidade. Mas Hilarion não precisava ler. Ele viveu. Durante uma de suas práticas, ao respirar profundamente, algo se desbloqueou em sua coluna. Uma corrente quente emergiu da base de seu ser e ascendeu ao topo de sua cabeça. Não era uma fantasia. Era uma energia adormecida, despertando ao ritmo de sua respiração. No antigo caminho da yoga, essa arte da respiração consciente é chamada de pranayama. Prana é a energia vital. A yama é a sua expansão. Respirar, na visão deles, não se tratava apenas de encher os pulmões. Tratava-se de ativar circuitos sutis, invisíveis aos olhos, mas palpáveis à alma. Uma das práticas que transformou sua biologia foi Nadi Shodhana, respiração alternada. Era simples e profunda, como coisas eternas. Feche uma narina, inspire pela outra e depois alterne. Repita esse ciclo por alguns minutos e ouça. Não com os ouvidos, mas com todo o corpo. Purificou os canais internos, equilibrou os hemisférios do cérebro
e restaurou uma ordem que a vida moderna havia rompido. Elarion começou a respirar como se fosse seu primeiro dia. Cada inspiração era uma recepção. Cada expiração, uma despedida. Mas não para algo estranho, e sim para algo que ele não precisava mais carregar. Ele entendeu que o oxigênio não apenas nutre, ele incendeia. E não qualquer oxigênio, apenas o tipo inalado com presença. Quando respiramos pela barriga, lenta, profunda e reverentemente, o corpo recebe uma mensagem silenciosa. Estou seguro. Posso me curar. Não há urgência. Então, algo acontece. O sistema de defesa baixa a guarda, e o que parecia envelhecido, fatigado ou quebrado começa a se reconstruir. Essa é a alquimia mais verdadeira. Transformar tensão em energia vital, ar em vida. A juventude, Elarion compreendeu, não se perde. Ela apenas dorme na respiração. E quando se sentiu mais perdido, quando a dor o envelheceu mais por dentro do que por fora, ele retornou ao ar. Não ao ar exterior, mas ao ar que nasce da alma. Ele inalou luz. Ele exalou peso. E aos poucos, como uma brisa suave que pronuncia o nome esquecido do espírito, sua energia retornou. A partir de então, ele fez da respiração seu ritual. Não precisou mudar toda a sua vida, apenas parar 3 vezes ao dia para se reconectar com sua alma através do ar. Fechou os olhos, inspirou, contando 4 pulsações, prendeu mais 4, expirou lentamente e permaneceu no vazio. Naquele intervalo misterioso onde o mundo para e a alma se lembra. Cada ciclo era como bater em uma porta, não uma que se abre para fora, mas uma que revela o templo interior. E ali, onde muitos buscam a juventude em jarros, ele a despertou com um suspiro. No próximo capítulo, você descobrirá que o que você põe na boca nutre não apenas a sua carne, mas também o seu campo invisível. Porque há alimentos que envelhecem e outros que vibram com a música secreta da juventude. Capítulo 7. A dança sagrada que renova a alma. Não somos o que simplesmente colocamos na boca. Somos o que nosso corpo sente quando esses alimentos encontram nossa essência. Por muitos anos, Elarion comeu para sobreviver, depois para agradar e, finalmente, aprendeu a comer para se curar. Mas foi o último passo, o mais sutil e profundo, que realmente o transformou. Aprender a comer para vibrar. Porque nem todos os alimentos sustentam a vida. Alguns apenas preenchem o vazio, enquanto outros elevam o espírito. Ele descobriu, quase por acaso, que existem alimentos que, embora aparentemente saudáveis, pesam na alma, e outros, simples e humildes, brilham com a pureza de uma energia ancestral. Ele aprendeu isso com uma mulher cujo olhar nunca se apagou, mesmo que seu corpo parecesse estar se esvaindo sob a sombra de uma doença que o desgastava lentamente. Quando ele lhe perguntou como ela conseguia se curar, ela respondeu com firmeza: comecei a me nutrir apenas com aquilo que vibra com amor e me desfiz daquilo que não vibrava. Porque o corpo é nutrido não apenas por nutrientes mensuráveis em laboratório, mas por frequências invisíveis, pela energia vital que reside em cada mordida. A medicina moderna calcula calorias, proteínas e vitaminas. Mas a sabedoria ancestral contempla algo mais sutil, a luz que emana da própria vida. Na antiga ciência do Ayurveda, essa energia é chamada de prana. Na tradição chinesa, é conhecida como Qi. E os místicos ao longo da história a chamaram simplesmente de luz viva. Alimentos frescos, colhidos da terra ou de uma árvore, contêm essa luz. No entanto, alimentos processados, congelados ou alterados perdem sua vibração original. E embora a ciência ainda não consiga medir com precisão essa força invisível, o corpo a reconhece. Porque quando você come algo cheio de vida, seu campo energético se expande. Quando você consome algo morto,
Ele se contrai, fecha e fica cinza. Como saber se um alimento rejuvenesce ou envelhece? Não é preciso um laboratório nem um certificado. Basta observar atentamente. Você se sente mais leve ou mais pesado depois de comê-lo? Ele te enche de energia ou te embala para dormir? Sua pele brilha ou fica opaca? Sua digestão flui como um rio ou estagna como água parada? Alimentos que vibram com a juventude não apenas curam os órgãos, eles elevam a sua frequência. E quando a sua frequência aumenta, o corpo para de se desgastar e começa a se renovar. Entre os alimentos que nunca faltam na mesa de Hilarion estão frutas frescas e maduras, especialmente aquelas banhadas pela luz do sol, uvas que lembram pequenas esferas de luz, mangas que sussurram o verão, amoras que guardam a noite em sua casca, folhas verdes, como espinafre que dança na brisa, manjericão que traz aromas de campos distantes ou agrião que vibra com a água fresca dos rios, sementes vivas, chia, linhaça, gergelim e brotos são como pequenos milagres que expandem a vida de dentro para fora. Mel cru, aquele ouro líquido de alta vibração e água estruturada ou de nascente, que não apenas hidrata, mas harmoniza todo o ser. Mas há algo ainda mais importante: comer em paz. Porque o alimento mais perfeito pode se tornar venenoso se consumido com raiva, pressa ou culpa. O que realmente nos envelhece não é só açúcar ou gordura. É nos desconectarmos do que comemos. É devorar diante de telas, comer sem gratidão, mastigar sem ouvir. Muitos produtos industrializados têm rótulos limpos, mas vibrações quebradas, porque foram criados sem amor, sem consciência, sem alma. E o corpo sente isso e adoece. Cozinhar é um ato sagrado, uma alquimia que transfere o estado interno para o prato. Se você cozinha com presença, cria remédio. Se cozinha com tensão, semeia confusão nas células. Portanto, abençoar a comida não é um ritual vazio. É uma forma de codificar a vibração. Antes de comer, Hilarion coloca as mãos no prato, respira fundo e diz silenciosamente: que esta comida desperte em mim a vida que ainda não conheço. Então ele come, não para se saciar, mas para honrar. Porque a fome da alma não pode ser saciada com comida, mas a comida pode te lembrar de quem você é. Cada mordida é uma oportunidade de se curar, de elevar sua vibração, de retornar à sua essência. Não se trata de perfeição, mas de consistência. Pergunte-se antes de comer: isso me aproxima ou me afasta da vida? Se a resposta ressoa em seu coração, vá em frente. Seu corpo agradecerá. No próximo capítulo, você descobrirá que enquanto dorme, uma inteligência profunda trabalha incansavelmente para regenerá-lo e aprenderá a transformar seu sono no laboratório quântico, onde a juventude eterna é tecida. Aproveito este momento para lhe dizer que se o que você vê ressoa com você, no primeiro link da descrição, você encontrará muito mais material para continuar aprendendo. Capítulo 8. O silêncio que cura, o mistério que renasce. À medida que a noite se desenrola e o mundo se aquieta, existe um laboratório invisível dentro de você. Um espaço sagrado onde corpo, mente e alma se entregam à arte da regeneração. Durante anos, Hilarion dormiu sem realmente descansar. Seu corpo descansou, mas sua alma permaneceu em conflito, presa em guerras internas. Ele sonhava com sombras, acordava com o peso da exaustão, e cada amanhecer parecia arrastá-lo para uma velhice prematura, sem entender o porquê, até que um velho sábio lhe sussurrou um segredo. O verdadeiro descanso não é medido pelas horas que você dorme, mas pela profundidade com que você se entrega ao sono. Naquela noite, Hilarion não fugiu da exaustão nem lutou contra o cansaço. Ele se rendeu. Não como quem foge, mas como quem retorna para casa, para um refúgio antigo e sagrado.
Pela primeira vez, o sono o envolveu com a doçura de um templo invisível. Quando acordou, não havia apenas dormido. Ele havia se curado. O sono é a oficina sagrada onde o corpo se repara em silêncio. Durante o dia, o espírito se agita, pensa, age, consome e resiste. Mas quando a noite cai, o corpo ativa seu plano mestre. A ciência confirma. Enquanto dormimos profundamente, hormônios poderosos, como a melatonina e o hormônio do crescimento, são liberados na corrente sanguínea. Os tecidos se regeneram, as toxinas elas se dissolvem e o sistema imunológico se reorganiza. O cérebro não descansa. Ele se reprograma. Se você dormir com consciência, até seus pensamentos serão purificados. Joe Dispenza explicou: as ondas cerebrais durante o sono profundo são semelhantes às da meditação mais elevada. Dormir bem é conectar-se ao campo quântico da existência. Mas nem todo sono é regenerativo. Dormir 8 horas não garante que você acordará revigorado. Você pode passar muitas horas na cama e acordar exausto, porque a qualidade vibracional com a qual você adormece é o que realmente importa. Se você dorme com medo, preocupação ou raiva, seu corpo fica preso nas frequências do estresse. Em vez de se rejuvenescer, ele enferruja e se desgasta. Dormir não é sobre desligar, mas sobre deixar ir. É sobre se render ao vazio com confiança, permitindo que a sabedoria interior revele sua magia silenciosa. Como preparar seu corpo para um sono verdadeiramente regenerador? A rotina não basta. Um ritual vibracional, uma cerimônia íntima dentro de você é necessário. Todas as noites, Hilarion pratica o silêncio sagrado. Desliga todas as luzes e ruídos pelo menos 1 hora antes de dormir. Respira profundamente por 5 minutos, inalando luz, exalando peso, agradecendo silenciosamente por pelo menos 3 milagres do dia. Ele declara gentilmente uma intenção: enquanto durmo, meu corpo se regenera com amor. Durma na escuridão total, pois a melatonina precisa de sombra para despertar seu poder. Quando você entra nesse sonho, não é mais descanso, é alquimia noturna. Os sonhos também falam. Em noites tranquilas, ela recebeu mensagens em símbolos sutis. Uma floresta se abrindo, uma luz acariciando seu rosto, uma voz que não era a sua, sussurrando verdades antigas que a alma reconhece-se sem palavras. Nem todos os sonhos são meros downloads mentais. Alguns são visitas de outros planos, mensagens da alma, descargas energéticas que curam. Portanto, dormir com a intenção de curar é sagrado, porque a alma escuta. Dormir mal acelera o envelhecimento. Quando o sono é negligenciado, o corpo perde o ritmo, os hormônios ficam desequilibrados, a inflamação aumenta, a mente fica turva e as células envelhecem rapidamente. Mas honrar o descanso como uma prática espiritual permite que o corpo responda, que se rejuvenesça, mesmo na quietude da noite. O verdadeiro descanso é um ato de confiança. Confiar em abrir mão do controle, confiar que seu corpo sabe como se curar, confiar que mesmo que você não veja o que está acontecendo, algo sagrado está sendo ativado dentro de você. Cada noite é uma oportunidade de morrer para o velho e renascer mais leve, mais limpo, mais você. No próximo capítulo, você descobrirá que o DNA não é uma prisão imóvel, mas um código vivo que você pode ativar a partir da sua consciência. Seus pensamentos não apenas moldam suas células, como também despertam as informações profundas que residem dentro de você. Capítulo 9. Curando as feridas do passado para renascer no tempo. Durante séculos, o DNA foi considerado uma sentença imutável, um códice sagrado de letras invisíveis que ditavam o destino do corpo e da alma. O que nos tornaríamos, o que sofreríamos, mesmo quando deixássemos este mundo. Mas,
No silêncio profundo da meditação e no olhar luminoso dos antigos sábios, descobri uma verdade maior. O DNA não é uma prisão, mas uma partitura à espera de ser tocada pela melodia da sua consciência. Imagine que sua genética não é um decreto rígido, mas uma linguagem viva, um rio de códigos que responde ao ritmo dos seus pensamentos, às emoções que você acolhe e às crenças que você cultiva. Vi isso com meus próprios olhos na história de uma menina marcada por uma doença aparentemente irreversível. Sua mãe, longe de se resignar a ela, teceu para ela um ambiente de amor inabalável, de música que acariciava a alma, de imagens que sussurravam sobre saúde e plenitude. Aos poucos, a menina começou a se curar, não porque seu DNA tivesse mudado em sua essência, mas porque seu corpo aprendeu a ler esse código de uma nova maneira, repleta de esperança e luz. Assim, a genética deixa de ser uma prisão e se torna uma partitura, e você, músico, pode escolher a sinfonia que deseja executar. O pesquisador Gregg Braden revelou algo surpreendente. As emoções humanas não apenas colorem nossa experiência, mas também agem diretamente na estrutura do DNA. Elas não o modificam com substâncias químicas, nem o fragmentam. Elas o dobram, expandem, ligam ou desligam. Porque apenas uma pequena fração desse código, menos de 5%, está ativa em um dado momento. O restante dorme, como um arquivo antigo mantido em silêncio, esperando ser despertado não pela ciência fria, mas pela consciência vibrante. Cada pensamento constante, cada emoção profunda, gera sinais bioquímicos em seu corpo. Quando você sente gratidão verdadeira, suas células liberam mensageiros químicos que alteram a expressão genética, como se enviassem letras de luz ao âmago do seu ser. Quando você visualiza seu corpo saudável, jovem e vibrante, seu DNA escuta não com os ouvidos, mas com frequência, com intenção, com emoção. Isso não é superstição. É física quântica aplicada à biologia, a ponte invisível entre a mente e a matéria. Como então esse código sagrado é recodificado? Não com técnicas complexas ou manipulações externas, mas criando o espaço interno onde informações adormecidas podem despertar. Eis o que aprendi e pratico. Primeiro, coerência emocional. Alinhar o coração, a mente e a respiração em um único pulso, uma única direção. Em seguida, visualização guiada. Imagine o DNA como uma espiral de luz girando suavemente, despertando para a vida com a sua presença. Então, palavras precisas, frases que declaram emocionalmente e se tornam mantras sagrados, como: meu DNA responde à minha consciência. Meu corpo vibra com a evolução. E, finalmente, o silêncio quântico. Mergulhar em estados profundos de meditação, onde o corpo fica quieto e o campo energético é ativado em seu potencial máximo. Faça desse processo um encontro diário, não uma obrigação. Porque seu DNA não está quebrado ou danificado. Ele está apenas esperando que você se lembre do imenso poder que reside dentro de você. O corpo sabe como se curar, mas precisa da sua permissão para liberar sua magia. Lembro-me de uma meditação prolongada em que senti uma vibração incomum percorrer minha espinha até o topo da cabeça. Não era dor. Era um fogo sagrado despertando algo mais antigo que os próprios ossos, uma centelha eterna que sempre esteve lá, adormecida. A partir daquele momento, minha pele mudou. Minha visão ficou mais clara. Minha intuição mais aguçada. Não foi um milagre externo, mas sim o despertar interior de informações que sempre permaneceram ocultas. Sua herança mais poderosa não está nos genes que você herda, mas na consciência que você cultiva. Muitas vezes me perguntam: mas Hilarion, todos na minha família envelhecem com sofrimento e doença. Como posso quebrar esse ciclo?
E eu respondo com convicção: vocês não vieram para repetir velhas histórias. Vocês vieram para transformá-las. Para se transformar, você precisa falar com seu corpo em uma linguagem mais elevada e autêntica, não com medo ou exigências, mas com a verdade da sua alma. Seu DNA não é apenas uma história gravada na matéria. É uma ponte entre o visível e o invisível, entre o passado e o presente, entre a carne e o espírito. E você, com cada pensamento e emoção, é quem escolhe onde cruzar essa ponte. No próximo capítulo, mostrarei como a visualização pode se tornar uma ferramenta sagrada e prática para reescrever sua realidade física, para que de dentro de você, você possa reverter o tempo. Porque o que você vê dentro de si é inevitavelmente refletido no mundo ao seu redor. Capítulo 10. Visualização. A antiga arte de voltar no tempo. O que seus olhos fecham na mais profunda quietude pode moldar o que seus olhos abertos contemplam no mundo ao seu redor. Quando eu era jovem, eu escapava pela imaginação. Voei sem asas, curei sem mãos, me transformei em outro ser. Muitos me disseram que isso não era real, que era apenas um sonho. Hoje eu sei que eles estavam errados, porque tudo o que você habita hoje já foi uma imagem guardada no santuário secreto dentro de você. Se você foi capaz de imaginar dor, derrota e envelhecimento, também possui a chave para imaginar cura, força indomável e juventude eterna. A diferença não está na dificuldade do ato, mas na direção e no fogo com que você concentra sua mente. Visualizar não é fantasiar ou fugir da realidade. É criar a partir do âmago mais profundo do seu ser. Neville Goddard expressou isso com uma clareza que transcende séculos. Tudo o que você vê no seu mundo externo é uma projeção fiel do seu mundo interno. A ciência moderna confirma essa sabedoria ancestral. Quando você visualiza com emoção e persistência, o cérebro responde como se você estivesse vivenciando aquela realidade. Você ativa músculos, libera hormônios e reorganiza a alquimia interna do corpo. Você consegue entender o poder disso? Você pode praticar a juventude sem se mover 1 centímetro. Você pode ensinar seu corpo a se sentir jovem a partir do templo da sua mente. A mente não distingue entre o que é vivenciado e o que é intensamente imaginado. Acompanhei almas que se curaram unicamente pelo poder de suas imagens. Lembro-me de uma mulher que cruzou a linha dos 60 anos e todas as manhãs presenteava seu corpo com a visão de uma pele radiante, uma coluna ereta e sangue puro fluindo livremente. Depois de alguns meses, seu rosto estava diferente. Não houve cirurgia, nem curas milagrosas, apenas um exercício amoroso de lembrar ao seu corpo como era estar vivo. Visualizar é exatamente isso. Lembrar à matéria que existe uma versão de você que nunca foi esquecida pela alma. Quer saber como usar a visualização para restaurar a juventude e reverter o tempo? Há uma técnica ancestral que aprendi nos templos escondidos do sul, onde monges buscam não apenas a paz, mas a verdadeira transformação. Compartilho este ritual sagrado com você. Escolha um momento de silêncio absoluto, de preferência ao acordar ou antes de dormir. Respire profundamente por 5 minutos, até que sua mente se acalme e o mundo exterior desapareça. Então, imagine-se de dentro para fora, não apenas como uma luz brilhante, mas como um ser que se sente leve, forte e luminoso. Torne-o multissensorial. Ouça o eco dos seus passos, sinta o toque da sua pele, imagine o timbre da sua voz cheio de vida. Repita uma frase poderosa, como um mantra que desperta a vida. Estou retornando ao corpo para o qual fui projetado, um corpo para viver, não para morrer. Faça isso todos os dias, durante 20 dias consecutivos. Não como um desafio, mas como se estivesse regando uma semente com paciência e amor. A diferença não será instantânea, mas será inevitável. Seu corpo,
segue a imagem dominante que você carrega dentro de si. Se cada vez que você se olha no espelho, só vê decadência, cansaço e desgaste, seu corpo obedecerá a esse comando. Mas se, ao fechar os olhos, você se vê vibrando com vitalidade, beleza e presença, seu corpo ajustará seu ritmo para corresponder a essa visão. Esse poder profundo e ancestral já era conhecido pelos sábios da antiguidade. No Egito, os iniciados se cercavam de uma aura azul de luz antes de dormir. No Tibete, imaginavam o fogo interior derretendo todos os sinais de envelhecimento. Na Grécia Antiga, os pitagóricos usavam a geometria sagrada para visualizar a perfeição do corpo humano. E nas tradições xamânicas, falavam em sonhar acordado para criar saúde e harmonia. Todos concordavam com um mistério em comum. O que você vê por dentro se transforma em forma por fora. Não é mágica nem superstição, é coerência energética. Quando seus pensamentos, emoções e visualizações se alinham, a matéria se reorganiza. Porque você não é apenas um corpo pensante, você é uma consciência que molda energia. E essa energia obedece à visão mais clara que você pode ter. Faça da visualização um ritual sagrado. Você não precisa de perfeição, apenas de consistência. Como alguém afinando um instrumento ou repintando seu templo interior. Dia após dia, a imagem em sua mente se tornará mais nítida e seu corpo mais vibrante. No próximo capítulo, você descobrirá por que o silêncio tem mais poder do que 1000 palavras e como nesse vazio, o corpo se lembra de seu estado original de perfeição. Porque quando a mente está em silêncio, a alma começa a falar. Capítulo 11. O silêncio que cura. O ritual do sopro dourado. Neste mundo saturado de palavras, de diagnósticos que repetem a mesma canção de cansaço, de vozes que nos asseguram que a juventude se esvai e o tempo parou, aprendi uma verdade que mudou minha vida para sempre. Quando todas as vozes se apagam, a verdade começa a ser ouvida. E essa verdade não vem de fora. Não é um eco do ruído mundano, mas um sussurro profundo, nascido do lugar sem nome que só se abre no mais absoluto silêncio. Foi nas montanhas do norte, em um templo antigo, construído sem cimento ou tijolos, apenas com a pedra viva que resistiu à passagem dos séculos. Lá, sentei-me diante de um círculo de fogo sagrado e, por horas, ninguém falou. Nem uma única palavra perfurou o ar. Apenas respiramos em uníssono, deixando o silêncio tecer seu feitiço. Naquele espaço intangível, senti algo que não pode ser tocado com as mãos, mas com presença. Pela primeira vez, meu corpo pareceu me sussurrar que já sabia como curar. Eu só precisava de um espaço para isso. Um espaço onde o silêncio não fosse vazio, mas presença absoluta. Quando você permanece em silêncio, o corpo para de se defender, a mente abre mão do controle, e aquela energia vital, aquele sopro dourado que chamamos de vida, começa a fluir sem impedimentos. Hoje, a ciência está começando a compreender esse antigo mistério. Estudos revelam que a meditação profunda desperta genes que prolongam a vida, regula o cortisol, que nos desgasta, e eleva nossas ondas cerebrais a estados em que a cura ocorre naturalmente. Mas o mais valioso, aquele que não pode ser medido por máquinas ou números, é a sensação de voltar para casa sem ter viajado. A meditação regenerativa é o ato sagrado em que o corpo se reconhece, em que não busca escapar, mas ouvir. Onde a tensão se dissolve, os bloqueios se desfazem e as feridas se curam em silêncio. Chega um momento, na prática profunda, em que o corpo se desliga, a mente se rende e resta apenas uma vibração tênue e constante, a vibração primordial do campo quântico, a fonte. Não há idade ou doença ali, apenas a perfeição que habita cada célula, esperando para ser lembrada. Como cultivar esse silêncio regenerador? Você não precisa de um templo nem de decorações, apenas respeito.
Sente-se em um lugar tranquilo, sem música, sem luzes brilhantes, sem expectativas. Feche os olhos e respire lentamente. Não tente controlar nada. Deixe os pensamentos cruzarem sua mente como nuvens passageiras. Não os afaste, nem se apegue a eles. Observe-os com a distância serena de uma testemunha. Sinta seu corpo por dentro, sem análise, sem julgamento. Simplesmente sinta e permaneça, mesmo que sua mente queira escapar. No início, parecerá que nada está acontecendo, mas aos poucos, o corpo começa a se recuperar de um lugar profundo onde a razão não é necessária para a transformação. O campo quântico, aquele espaço sutil que conecta tudo, responde não ao esforço, mas ao vazio. Quanto mais você se esvazia de ruídos, julgamentos e expectativas, mais espaço você abre para a energia fluir livremente. Deepak Chopra chamou esse campo de puro potencial, um reino fora do tempo, onde tudo o que você foi, é e poderia ser, coexiste no mesmo instante. Se você entrar lá com presença, seu corpo acessa níveis de informação que a medicina moderna ainda não consegue alcançar. Você não precisa fazer nada, apenas seja. E esse ser, esse silêncio profundo, é a frequência mais poderosa do universo. A verdadeira juventude habita no silêncio, porque nele não há idade, nem histórias que nos limitem, nem fronteiras que nos acorrentem. Tenho visto pessoas rejuvenescerem não por meio de tratamentos, mas por meio de práticas de silêncio prolongado. Sua pele muda, seu olhar brilha com uma nova luz, sua respiração desacelera e se aprofunda, como se o tempo passasse sem pressa. Porque quando você toca o silêncio, o tempo para. E naquele momento sagrado, o corpo se recompõe. Faça do silêncio um ritual sagrado. 5 minutos ao acordar, 10 antes de dormir ou simplesmente uma pausa no meio do dia. Desligue-se do mundo, desligue-se dos seus pensamentos, sente-se com o seu corpo como uma criança, esperando não por um milagre, mas por uma verdade que sempre viveu dentro de você. No próximo capítulo, você descobrirá que o rejuvenescimento não é uma meta, mas sim uma consequência natural da recuperação do seu fogo interior. Porque a missão da alma não é acumular anos, mas sim se incendiar na vida. Capítulo 12. A nova era não se mede em anos, recuperando seu fogo interior. O corpo envelhece quando a alma se esvai, mas quando a alma se inflama, o corpo se lembra. Assim conclui este manuscrito, mas não a jornada, porque o verdadeiro caminho não tem mapas, nem datas, nem destinos definidos. Há apenas uma direção, para dentro, em direção ao coração, onde arde um fogo invisível e eterno. Hoje quero falar com vocês sobre esse fogo sagrado, aquele que não cabe em celas, nem pode ser capturado em estúdios. É um fogo que você não pode ver, mas que você sente queimando profundamente dentro de você quando está verdadeiramente vivo. Aquele fogo que explode quando você ama sem reservas, quando você cria com a sua alma, quando você ri de coração aberto e a alegria irrompe sem pedir permissão. Esse fogo é a essência da sua força vital. Quando ele se apaga, não é a passagem do tempo que envelhece o corpo, mas a ausência dessa chama que dá forma e sentido à vida. O rejuvenescimento não é um processo físico, é um ato espiritual, uma dança da alma que se recusa a morrer. Cruzei caminhos com sábios de todos os cantos do mundo, os eremitas das montanhas orientais, os xamãs das selvas americanas, os monges que meditam no silêncio do deserto. Todos, com palavras diferentes, mas com a mesma sabedoria, me revelaram a mesma verdade. Não há envelhecimento quando há um propósito que ilumina o caminho. Não há declínio quando a paixão arde intensamente. E não há morte verdadeira enquanto a alma permanecer em chamas. Você entendeu? Você não veio a este mundo para durar. Você veio para queimar. Enquanto sua alma for consumida pelo que você ama, pelo que te move, pelo que te conecta a algo maior que você mesmo,
seu corpo permanecerá vivo e vibrante, porque não há juventude mais poderosa do que a de uma alma em chamas. Já vi corpos perfeitos feitos que abrigam almas opacas e olhares opacos. Também vi corpos marcados pelo tempo, com rugas profundas, mas com olhares que iluminam cômodos inteiros. Sabe qual deles viveu com mais intensidade? O segundo, sem dúvida, porque a vida não se mede em batimentos cardíacos ou anos, mas na intensidade da presença. E a presença nasce do fogo interior, aquele fogo que você um dia esqueceu, quando começou a viver para os outros, quando silenciou seus sonhos por medo, quando silenciou sua voz para caber em moldes que não lhe pertenciam. Mas esse fogo nunca se apagou. Ela está ali, latente, como uma faísca escondida sob as cinzas, como uma verdade que queima silenciosamente, esperando o momento de ressurgir. Você quer reacender esse fogo? Você não conseguirá isso por meio de esforço ou luta, mas sim por meio de uma honestidade radical consigo mesmo. Faça a si mesmo estas perguntas todos os dias, que são como chaves que destrancam sua alma. O que realmente me incendeia? Que parte de mim eu silenciei? Que atividade eu faria, mesmo se ninguém me aplaudisse? O que me conecta à sensação de eternidade? E então faça isso. Não para alcançar algo, mas para retornar a si mesmo, para encontrar sua essência esquecida. A regeneração ocorre quando a alma para de desistir. Você não é velho pelo que viveu, você é cansado pelo que não viveu, pelo que adiou, pelo que achou que era tarde demais. Mas se você se permitir acender uma pequena chama, a vida começará a fluir em suas veias novamente. E seu corpo seguirá esse ritmo, essa dança vital. Não importa a sua idade. Sua temperatura interna é importante. Não sou imortal, mas parei de envelhecer como antes porque encontrei algo que não morre. Minha missão. E não é salvar o mundo. É lembrar a si mesmo que você também pode ascender, que a doença não é um castigo, mas uma mensagem, que a velhice não é uma condenação, mas uma desconexão, e que tudo pode mudar se você decidir reacender essa chama. Este é o verdadeiro segredo. Não há juventude sem alma, não há alma viva sem propósito, e não há propósito sem verdade. Viva a sua verdade. Queime sem medo. Crie, ria, chore, cure. Faça da sua vida um fogo tão brilhante e poderoso que seu corpo não tenha escolha a não ser segui-lo. Porque a alma não envelhece, ela se expande. E se você se expande, o tempo perde o poder sobre você. Obrigada por ter chegado até aqui. Obrigada por acordar. Obrigada por lembrar que no fogo que você acende hoje, começa seu novo corpo, sua nova vida, sua nova eternidade. Capítulo 13. O despertar da chama eterna. O fogo que arde dentro de você não é uma mera centelha. É a chama eterna que habita o santuário do seu ser. O eco invisível da sua verdadeira essência. Não é uma faísca passageira que se apaga diante das dificuldades, mas um farol inextinguível que guia o seu caminho mesmo nas noites mais escuras. Despertar esta chama não é um ato de vontade, mas um retorno ao lar. É lembrar quem você é quando o barulho do mundo se dissipa, quando as máscaras caem e a alma fala sem medo. Nesse silêncio, o fogo se revela, cálido e poderoso, esperando para ser reconhecido. Esse fogo interior não teme a passagem do tempo. Pelo contrário, desafia-o com profunda serenidade, porque sabe que a verdadeira juventude não é a ausência de rugas, mas a capacidade de sentir intensamente, de amar com coragem e de viver autenticamente. Cada experiência pela qual você passa, cada ferida que você cura, alimenta essa chama. Não há erro ou fracasso, apenas lições que reacenderão o fogo e o aproximarão da realização. A alma inflamada é sábia e compassiva, porque entende que o caminho não é reto nem fácil, mas é sempre sagrado. Neste despertar, o corpo se transforma e se renova. Ele não é mais uma prisão confinante, mas um templo que sustenta essa energia vital.
as células ressoam com a vibração da alma, a respiração se torna profunda e suave, e o coração bate ao ritmo de um tambor ancestral que se conecta com o universo. Não deixe que as vozes do medo apaguem sua chama. Não deixe que as sombras do passado roubem sua luz. Cada momento é um convite para reacender, respirar fundo e dizer sim à vida em toda a sua magnitude. O fogo interior também é a força que impulsiona seus sonhos, que cria pontes entre o visível e o invisível, entre o tangível e o espiritual. É a energia que transforma o desejo em ação, a inspiração em criação, a paixão em transformação. Portanto, cultive seu fogo com ternura e respeito. Aprecie-o como o tesouro mais precioso, pois nele reside o seu poder de renascer continuamente, de se reinventar a cada amanhecer. A nova era que você descobre não tem números nem limites. É um estado de graça onde o tempo se dissolve e a eternidade é sentida em cada batida do coração. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. O universo inteiro conspira para manter sua chama acesa. Cada estrela no céu, cada brisa que acaricia sua pele, cada sorriso compartilhado é um lembrete de que você faz parte de algo maior, uma chama na vasta escuridão, destinada a iluminar o mundo com seu brilho único. Que a chama desperte hoje, aqui e agora. Que ela se expanda a cada respiração, cresça a cada ato de amor, se torne indomável a cada verdade que você escolher viver. Porque quando sua alma queima, o tempo para e a vida se torna infinita. Capítulo 14. A dança sagrada do equilíbrio interior. No silêncio que se segue ao despertar do fogo interior, surge um novo chamado: a busca pelo equilíbrio. Não um equilíbrio rígido ou estático, mas uma dança sagrada entre as forças que habitam dentro de você, luz e sombra, força e vulnerabilidade, caos e calma, que, quando unidas, revelam a você a profunda harmonia do ser. Esse equilíbrio não é algo encontrado externamente, nas circunstâncias ou nas pessoas ao seu redor. É uma arte que surge dentro de você, no campo invisível, onde seus pensamentos, emoções e energia vital convergem. Lá, nesse espaço sutil e poderoso, você guarda a chave para transformar a fragilidade em força, a confusão em clareza, o medo em coragem. Por muito tempo, a humanidade buscou no mundo externo sinais que indicassem quando ele estava em equilíbrio. Mas os antigos sábios, que trilharam os mesmos caminhos que você trilha hoje, ensinaram que o verdadeiro equilíbrio não se mede com balanças ou réguas, mas se sente na pulsação sutil que vibra no coração. Quando sua alma dança em harmonia, o corpo se torna um instrumento afinado, capaz de resistir a qualquer tempestade sem perder a calma. A mente, muitas vezes perdida em seu próprio labirinto, torna-se uma aliada, uma luz que ilumina o caminho sem julgamento ou controle. E o espírito, esse fogo eterno que habita em você, expande-se com a graça de um nascer do sol inextinguível. Mas essa dança não é fácil. Exige coragem para olhar para dentro sem medo, para abraçar tanto a luz quanto a sombra sem rejeitá-las. Porque na sombra também reside a sabedoria que te fortalece, o mistério que te convida a crescer, a parte de ti que precisa ser ouvida e amada. O equilíbrio interior nasce quando você aprende a não lutar contra quem você é, mas a integrar cada parte com compaixão. Essa integração é um processo sagrado, um rito de passagem que transforma dor em aprendizado e incerteza em confiança. Imagine seu ser como um vasto jardim. Nesse jardim crescem flores e ervas daninhas, raízes fortes e galhos frágeis. Equilíbrio não significa arrancar ervas daninhas, mas sim compreender seu propósito e lugar, permitindo que o jardim floresça em toda a sua complexidade e beleza. Cada folha, cada espinho, cada aroma tem significado e contribui para a harmonia do todo.
É assim com você. Cada emoção, cada pensamento, cada experiência, mesmo aquelas que você considera negativas ou dolorosas, são sementes que, se regadas com atenção e amor, podem se tornar fontes de crescimento e realização. Para cultivar essa dança, o primeiro passo é a consciência. Observe sem julgamento o que acontece dentro de você. Testemunhe seus estados sem se identificar com eles. Você não é sua raiva ou sua tristeza. Você não é sua ansiedade ou sua alegria passageira. Você é o espaço que os contém, o observador que os acompanha. A partir dessa consciência, você pode escolher como reagir à vida. Pode decidir abrir mão do que não lhe serve mais e nutrir o que o fortalece. Pode aprender a dançar com suas sombras, sem deixar que elas o dominem, e a abraçar sua luz, sem cair na arrogância. Equilíbrio também é um ato de humildade. Reconhecer que você não tem todas as respostas, que a vida é um fluxo constante, onde a mudança é a única certeza. Abrir-se para esse fluxo significa abrir mão do controle e confiar que o universo conspira a seu favor quando você caminha com honestidade e abertura. Nesta dança, a respiração se torna sua aliada mais fiel. Respirar conscientemente conecta você ao presente, à pulsação sagrada que sustenta tudo o que você é. Quando você se sente perdido ou sobrecarregado, retornar à respiração é como voltar para casa, para aquele espaço onde tudo se acalma e o equilíbrio te reencontra. Os antigos mestres ensinavam práticas para harmonizar corpo, mente e espírito. Na yoga, a união do movimento e da respiração desperta energias adormecidas. Na meditação, o silêncio revela a dança dos opostos internos. Na arte, a expressão libera tensões e revela novas perspectivas. Mas você não precisa de grandes cerimônias ou longos retiros para começar. A dança sagrada do equilíbrio acontece em momentos simples. Acordar, caminhar, comer com atenção plena, ouvir com presença. Cada ato consciente é um passo na coreografia que o conduz à harmonia. Outra chave fundamental é a aceitação radical. Aceitar que você é um ser imperfeito e belo, cheio de contradições e nuances. Aceitar que a vida é um mistério que você nem sempre compreenderá, mas que poderá abraçar com confiança. Aceitar que cada dia é uma oportunidade para recomeçar, para reajustar a dança quando sentir que está se desviando. Equilíbrio não significa ausência de dificuldades, mas sim a capacidade de manter a serenidade em meio a elas. É a força suave que sustenta o bambu ao vento, a flexibilidade que o impede de quebrar. Ao atingir esse estado, você descobre que a energia vital flui livremente, seu corpo se sente leve e seu coração se abre. A criatividade emerge espontaneamente. Os relacionamentos se tornam mais autênticos e a vida se desenrola com uma beleza que você não havia percebido antes. Talvez o mais belo dessa dança seja o fato de ela não ter um fim definitivo. É um caminho eterno, onde cada passo revela novas dimensões de si mesmo, onde o equilíbrio é um fluxo constante que se adapta e transforma, como a água que se ajusta ao seu curso, mas nunca perde sua essência. Nesta jornada, aprenda a celebrar cada passo adiante, por menor que seja. Reconheça seus esforços, honre seus contratempos e perdoe seus erros. A autocompaixão é a base mais sólida para manter o equilíbrio. Lembre-se de que você não está sozinho nesta dança. O cosmos inteiro vibra com você. A natureza se reflete em seu ser e os ancestrais sussurram sua sabedoria através do tempo. Você é a expressão única desta grande sinfonia, e seu equilíbrio interior é a nota que se harmoniza com o todo. Para nutrir essa dança, proponho uma prática simples, mas poderosa. Todos os dias, reserve um momento para parar, fechar os olhos e respirar profundamente. Sinta seu corpo, observe sua mente e permita que suas emoções fluam sem resistência. Imagine-se como um dançarino em um palco invisível,
movendo-se graciosamente entre luz e sombra, encontrando o ritmo que só sua alma conhece. Faça deste momento um ritual sagrado. Um encontro consigo mesmo, onde você cultiva a presença e a paz. A cada respiração, sinta-se ancorado no aqui e agora, tornando-se mais consciente da sua dança interior. Com o tempo, você descobrirá que esse equilíbrio não apenas o transforma, mas também se irradia para o mundo ao seu redor. Seus relacionamentos se tornam mais autênticos, seu trabalho mais significativo e sua vida, em essência, mais gratificante. A dança sagrada do equilíbrio interior é o presente que você se dá para viver com maior profundidade e liberdade. É a ponte que conecta o seu fogo interior com a serenidade da alma, o caminho que o leva a quem você realmente é. Permita-se dançar com alegria, com humildade, com amor. Porque nessa dança reside a verdadeira juventude, que não se mede em anos, mas na intensidade com que você vive cada momento. E assim, passo a passo, respiração a respiração, você se aproxima do mistério da vida, abraçando a dança eterna que é você mesmo. Capítulo 15. O poder transformador do perdão. Na vasta paisagem da nossa existência, poucas forças têm um poder tão profundo e libertador quanto o perdão. Não me refiro ao simples ato de esquecer ou justificar o que nos feriu, mas à alquimia sagrada que transforma a dor em sabedoria, o fardo em leveza e a prisão em liberdade. O perdão é um ato revolucionário, um fogo que queima as correntes invisíveis que prendem a alma às feridas do passado. É a ponte que permite ao coração retornar ao seu estado original, livre do ressentimento e da amargura que envenenam a alegria e impedem o fluxo da vida. Quando guardamos rancor, alimentamos uma prisão interior, um espaço escuro onde o tempo parece parar, aprisionando-nos em memórias dolorosas e feridas que se recusam a cicatrizar. O ressentimento é como um veneno sutil que corrói lentamente não apenas quem o recebe, mas principalmente quem o abriga. No entanto, o perdão não é um presente que damos aos outros para libertá-los da culpa. É um ato de amor próprio, uma decisão consciente de abrir mão do que não nos serve mais para caminhar em direção à totalidade. Aprendi que perdoar não significa negar a realidade ou minimizar o dano causado. Não significa esquecer de justificar ou aceitar o abuso. Em vez disso, é encarar a ferida com compaixão e coragem, reconhecer a dor e decidir liberá-la para que a alma possa respirar. Em muitas tradições espirituais, o perdão é visto como um passo fundamental para a cura e o crescimento. Não é apenas uma opção, mas uma necessidade para aqueles que desejam viver em paz consigo mesmos e com o mundo. O perdão abre portas que pareciam eternamente fechadas. Permite que a energia vital flua sem impedimentos. Liberta a mente de pensamentos repetitivos e restaura a capacidade do coração de amar sem medo. Praticar o perdão é, em essência, uma forma de nos devolvermos à vida que negamos a nós mesmos por permanecermos presos ao passado. É como quebrar as correntes que impedem que nosso fogo interior brilhe intensamente. Este ato sagrado exige, acima de tudo, honestidade radical. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntar: o que está me segurando? Que história estou repetindo que me machuca e me limita? Quem preciso perdoar? E, acima de tudo, como posso me perdoar? Porque não há perdão mais libertador do que aquele que vem de dentro de nós mesmos. Muitas vezes, somos nossos próprios juízes mais severos, sobrecarregados com culpa, erros e vergonha, que carregamos como mochilas pesadas. Desapegar-se desses fardos é um ato de coragem e amor profundo. O caminho para o perdão não é linear nem fácil. Pode ser tortuoso e leva tempo. Não se apresse, nem se julgue se não conseguir alcançá-lo imediatamente. Cada passo, por menor que seja, é um passo em direção à sua liberdade.
Um dia, sentada diante do espelho da minha alma, percebi que o verdadeiro perdão nasce da aceitação. Aceitar que somos humanos, imperfeitos, que amamos e sofremos, que fomos amados e também sofremos. Aceitar essa dualidade nos abre para a possibilidade de transformar dor em luz. Ao perdoar, você não apenas liberta os outros, mas também cura suas próprias feridas. Recupera sua energia e renasce em um estado de maior realização. É um ato de reconciliação interna que desperta criatividade, alegria e paz. Emoções reprimidas se dissolvem como neblina ao sol quando permitimos que o perdão flua. A tensão acumulada no corpo desaparece, a respiração se aprofunda e a mente encontra a calma. Para cultivar esse poder transformador, convido você a praticar uma meditação simples. Sente-se em silêncio, feche os olhos e concentre-se no seu coração. Visualize uma luz cálida envolvendo esse espaço sagrado, criando um refúgio de paz. Em seguida, lembre-se de alguém ou de uma situação que você precisa perdoar. Não force a emoção, simplesmente permita o que surgir, sem julgamento ou resistência. Repita mentalmente ou em silêncio: eu liberto você e eu me liberto. Que a paz nos envolva. Por fim, direcione esse mesmo perdão para si mesmo, reconhecendo sua humanidade e seus esforços. Permita-se sentir a leveza que vem com a libertação do peso que não lhe pertence mais. Com o tempo, você verá como essa prática se torna um rio que limpa feridas e abre caminho para uma vida mais livre e autêntica. Lembre-se, o perdão é um presente que você dá a si mesmo. Um ato de amor que transforma não apenas o seu eu interior, mas também o mundo ao seu redor. Porque quando você perdoa, você irradia uma luz que inspira e cura. Não subestime o poder desta dança sagrada entre alma e vida. O perdão é a chave mestra que abre as portas do renascimento, a oportunidade de escrever novos capítulos repletos de esperança e realização. Então, hoje, escolha perdoar. Escolha libertar-se. Escolha renascer. E nesse ato você verá que o tempo para, o corpo se recompõe e a alma dança novamente em seu fogo eterno. Capítulo 16. A arte da paciência em um mundo acelerado. Na dança vertiginosa dos tempos modernos, onde cada momento parece desaparecer entre telas, notificações e demandas, a paciência se tornou uma arte perdida, uma joia esquecida nas profundezas da alma. No entanto, é justamente na paciência que reside a sabedoria ancestral, um poder silencioso capaz de transformar a maneira como vivemos e nos relacionamos com o mundo. Vivemos numa era de imediatismo, onde tudo precisa acontecer rapidamente, onde o sucesso e a felicidade parecem ser medidos em segundos e resultados imediatos. Mas essa urgência constante, essa correria frenética, nos desconectou do ritmo natural da vida, do fluxo lento e harmonioso que respira a própria existência. Paciência não é simplesmente espera passiva, nem resignação diante das dificuldades. É um ato consciente de presença, um convite para viver plenamente o momento, aceitando que cada processo tem seu momento perfeito para se desenrolar. É nessa quietude ativa que a alma encontra espaço para crescer, aprender e se curar. Porque a pressa não é amiga da alma. Ela precisa de calma, tempo e respeito para abrir suas asas. Quando somos pacientes, aprendemos a confiar na sabedoria do universo, nos ciclos invisíveis que governam nossas vidas, além da nossa vontade ou controle. Entendemos que nem tudo pode ser apressado ou forçado sem perder sua essência e beleza. Paciência também é uma forma de amor próprio. Quando paramos de exigir resultados imediatos, quando honramos gentilmente nossos processos internos, permitimos que nossa energia vital flua sem bloqueios ou tensões. Tenho visto como a impaciência cria fissuras invisíveis no espírito.
Ansiedade, frustração, desesperança. São feridas que, mesmo invisíveis, limitam nosso poder de criar, amar e ser livre. Pelo contrário, a paciência é um bálsamo regenerador que restaura a força e a clareza para enfrentar os desafios com serenidade e confiança. Em muitas tradições, a paciência é considerada uma virtude fundamental para alcançar a sabedoria. Não se trata de esperar com resignação, mas sim de cultivar uma atitude de entrega consciente ao mistério da vida, sabendo que tudo chega na hora certa. Para isso, é necessário treinar a mente e o coração. A mente precisa aprender a abrir mão do controle e da urgência. O coração precisa aprender a se abrir sem medo à incerteza. Um exercício poderoso para cultivar a paciência é observar os ciclos da natureza. A semente adormecida sob a terra, o crescimento lento das raízes, o broto lutando para emergir. Nada acontece imediatamente, mas tudo acontece em perfeita sincronia. Essa observação nos ensina que o tempo não é um inimigo, mas um aliado. Que a vida se desenvolve em seu próprio ritmo e que a beleza reside em cada passo do caminho. No nosso dia a dia, podemos aplicar a paciência em pequenas ações. Esperar na fila sem ficar irritado, ouvir sem interromper, dar tempo aos outros para expressarem seus pensamentos e emoções. Cada momento de paciência é um ato de respeito por nós mesmos e pela vida. Quando aprendemos a ser pacientes conosco mesmos, também podemos estender essa graça aos outros, transformando relacionamentos tensos em espaços de compreensão e paz. É essencial lembrar que paciência não implica passividade ou abandono dos sonhos. Pelo contrário, é a força que sustenta a perseverança sem cansaço, o fogo que arde sem se consumir. A paciência nos convida a semear com amor e dedicação, confiando que a colheita virá, mesmo que ainda não a vejamos. Percebi que a paciência abre as portas para a criatividade, pois nos permite observar com clareza e esperar o momento certo para agir com sabedoria. Quando a impaciência impera, nossas decisões são baseadas no medo e na urgência, levando a erros e decepções. Mas quando somos pacientes, agimos com calma e confiança, criando harmonia e equilíbrio. Por isso, convido você hoje a fazer da paciência um ritual sagrado, não como uma obrigação, mas como um presente que você se dá para viver com mais profundidade e liberdade. Reserve um tempo todos os dias para simplesmente ser, sem pressa ou expectativas. Sente-se em silêncio, respire fundo e sinta a pulsação do tempo em seu corpo. Reconheça que a vida se desenrola em seu próprio ritmo e que você faz parte desse fluxo infinito. Praticando a paciência, você descobrirá que o tempo deixa de ser uma pressão e se torna um aliado, um companheiro de viagem que o acompanha com ternura. Você aprenderá a ver os obstáculos não como muros, mas como professores que lhe ensinam a ter esperança, confiar e crescer. E nessa espera consciente, você descobrirá que a verdadeira magia da vida não está nos resultados imediatos, mas no próprio processo de viver com atenção e amor. Lembre-se de que a paciência é uma semente que, quando cultivada, floresce em sabedoria, paz interior e força. É a chave que abre a porta para uma vida plena, onde a alma pode dançar livremente em seu tempo sagrado. Então, hoje, escolha a paciência. Escolha ser um jardineiro amoroso da sua vida, plantando com confiança e permitindo que cada flor abra sua corola no momento perfeito. Porque na paciência reside o poder da transformação profunda, que renasce do silêncio e da espera, como um rio que encontra seu curso e corre em direção ao mar infinito. Capítulo 17. A alquimia do perdão. Libertação para o renascimento. No delicado tecido de nossas vidas, existe um fio invisível, que, quando rompido, nos prende a correntes que nem sequer vemos. Esse fio é o ressentimento, a ferida que guardamos zelosamente em nossos corações
e que, como um veneno silencioso, corrói nossa paz e nossa capacidade de viver plenamente. A alquimia do perdão é a arte de transformar esse veneno em remédio. É a chave que abre a porta para a liberdade da alma e uma renovação profunda. Perdoar não é esquecer, nem justificar o mal causado, nem ignorar a dor. Perdoar é uma decisão corajosa, um ato de amor próprio que liberta o fardo que nos impede de seguir em frente. É uma revolução interior, uma renúncia consciente à prisão do passado para abraçar a vida em sua imensa plenitude. O verdadeiro perdão começa quando paramos de buscar justiça fora de nós e a encontramos dentro de nós. Quando entendemos que a ferida que mais nos machuca é aquela que infligimos a nós mesmos ao nos apegarmos à raiva, ao julgamento e à culpa. A alma que se apega ao ressentimento é como uma árvore que não perde as folhas murchas, incapaz de crescer e florescer em novas estações. Em contraste, a alma que pratica o perdão se torna mais leve, se expande e abre espaço para a alegria, a paz e a criatividade. Este processo não é fácil nem rápido. A ferida muitas vezes está aberta e a dor é intensa, mas é justamente aí que reside a maior oportunidade. Naquele espaço onde o sofrimento nos convida a despertar, a olhar para dentro e a nos desapegar daquilo que não nos serve mais. Percorri caminhos onde o perdão era o remédio que curava velhas fraturas. Vi pessoas transformarem lágrimas em sorrisos, escuridão em luz, medo em coragem. Porque o perdão não é uma fraqueza, é a força mais poderosa que habita o coração humano. Para iniciar esta alquimia, precisamos primeiro reconhecer o fardo que carregamos. Às vezes, esse fardo se manifesta em feridas da infância, traições, abandono ou injustiças que moldaram nosso ser. Não se trata de minimizar a dor, mas sim de honrá-la, ouvi-la sem julgamentos, como um amigo compassivo faria. O perdão, então, exige que vejamos os outros com novos olhos, não para justificar suas ações, mas para compreender sua humanidade. Somos todos imperfeitos, todos carregamos nossas próprias sombras e dores. Esse reconhecimento não desculpa o mal, mas suaviza as correntes do ressentimento. Um exercício simples, mas profundo, para promover o perdão é escrever uma carta, sem enviá-la para a pessoa que nos magoou. Nela, podemos expressar tudo o que sentimos, sem filtros ou censura. Escrever liberta, esclarece e abre espaço para a transformação. Então, podemos reler a carta com um coração disposto a deixar ir, a oferecer compaixão, não pelos outros, mas por nós mesmos, a nos libertar do fardo que carregamos por muito tempo. A prática do perdão também envolve perdoar a nós mesmos. Muitas vezes somos os juízes mais severos, aqueles que negam a própria humanidade e permitem que a culpa se torne um muro impenetrável. Mas a alma não pode se curar sem esse ato de amor próprio. O perdão nos convida a olhar para nós mesmos com ternura, a reconhecer nossas falhas, nossos erros e fracassos como parte do processo de aprendizagem, não como condenação eterna. Na quietude do perdão, a vida recomeça a respirar. Velhas dores perdem o poder e a energia vital volta a fluir livremente. A luz que parecia apagada no recanto escuro da alma se reacende e revela um novo horizonte de possibilidades. Em muitas tradições espirituais, o perdão é a ponte que conecta o sofrimento à redenção, a escuridão à luz, a fragmentação à unidade. É o caminho para a cura holística, onde mente, corpo e espírito se alinham em harmonia. Mas a alquimia do perdão não transforma apenas o nosso interior. Também muda nossos relacionamentos com os outros e com o mundo. Ela nos liberta da necessidade de controlar, julgar e manter velhas feridas abertas. Dessa forma, abrimos espaço para relacionamentos mais autênticos, baseados na compreensão e na aceitação, não no medo ou na atitude defensiva.
Convido você a começar esta jornada hoje com um pequeno ato. Feche os olhos, respire profundamente e permita que uma imagem ou nome que você sente que precisa perdoar surja em seu coração. Não tente forçar nada, apenas observe quais emoções emergem e permita-se senti-las sem resistir. Depois, repita essas palavras internamente ou crie as suas próprias. Com amor, eu liberto o passado. Eu perdoo para curar. Eu me liberto para renascer. Este pequeno ritual pode ser o começo de uma grande transformação. Lembre-se de que o perdão é uma jornada, não uma meta. Às vezes, você sentirá dor, raiva ou tristeza novamente, e isso faz parte do processo. Seja paciente consigo mesmo, como um jardineiro que cuida carinhosamente do solo antes de ver a semente brotar. A verdadeira liberdade nasce quando libertamos as correntes invisíveis do ressentimento e abrimos nossas almas para a possibilidade do renascimento. Porque somente no perdão a alma encontra seu voo, a vida sua melodia e o tempo seu eterno presente. Assim, nesta alquimia sagrada, o fogo interior é renovado, o corpo é libertado e o espírito é elevado. E então, quando você menos espera, descobre que deixou de ser um prisioneiro do passado e se tornou o artesão luminoso do seu próprio destino. Espero que você tenha gostado dessa jornada tanto quanto eu gostei de compartilhá-la com você. Se quiser levar isso para o próximo nível, não se esqueça de conferir o primeiro link na descrição. Você encontrará mais conteúdo, exercícios e ferramentas que podem transformar sua jornada. Aguardo você lá dentro.